Correção semana 3, PET 1, nono ano. Quer conferir? Vem comigo. Olá, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 3 do PET 1 do nono ano. Curiosos? Vamos ver a questão 1? Questão 1. Para cada item, identifique entre as equações do quadro aquela que representa o problema. Depois, resolva essa equação e escreva a resposta do problema. Então, nós temos um quadro com 4 equações. Dessas 4, aí nós vamos escolher 2, uma para cada problema. Vamos ao primeiro problema. Letra A. Em uma barraca na praia, João comprou 2 sucos do mesmo preço. Pagou com uma cédula de R$50 e recebeu R$34 de troco. Qual foi o preço de cada suco? Vamos conferir? E aí, vamos pensar na situação do João? Eu não sei o valor do suco que o João comprou. Então, eu vou chamar o valor do suco de X. O João tinha uma cédula de R$50. Então, desses R$50, ele vai ter que tirar o valor de 2 sucos. Se eu chamei o valor do suco de X, 2 sucos, eu vou tirar, então, 2x. E o troco do João foi R$34. Então, essa é a equação do quadro que representa o item A. Agora, a gente vai resolver. Eu geralmente deixo o x do lado esquerdo do igual e o que está sem x do lado direito. Isso é hábito meu, mas se você quiser fazer o contrário, também pode. O 50 não junta com o x, mas ele junta com 34. Então, ele está positivo, quando ele vier para cá, ele vem negativo. Eu posso juntar esses dois aqui, o 34 e o menos 50. Para juntar, sinais são diferentes, eu vou subtrair e dar o sinal de quem tem módulo maior. Então, eu vou fazer 50 menos 34 e vou dar o sinal do 50. Não deixo o x negativo, porque eu não quero menos o valor do x, eu quero o valor do x. Então, eu multiplico por menos 1 e fico, com 2x igual a 16, porque menos vezes menos é mais e menos vezes menos é mais. Se 2 vezes x dá 16, então o x é 16 dividido por 2, que é 8. Então, o suco que o João comprou custou R$8. Cada suco que o João comprou custou R$8. Não é baratinho não, né, gente? Mas está bem dentro da nossa realidade, né? Vamos para o item B? Sabrina tem 34 anos e é irmã de Rafael. Ao adicionarmos a idade de Sabrina metade da idade de Rafael, obtém-se 50 anos. Qual é a idade de Rafael? E aí, gente? Vamos parar para pensar, então? A Sabrina tem 34 anos e é irmã do Rafael. O problema fala que ao adicionar a idade de Sabrina à metade da idade do Rafael, obtém-se 50 anos. A gente sabe quantos anos o Rafael tem? Então, eu vou chamar de X. E como vou representar a metade de x? Metade é quando eu divido por 2. Então, a metade de x é x dividido por 2. E isso vai ser igual a 50 anos. Essa é a equação do quadro correspondente ao item B, ao problema do item B. Agora, a gente vai resolver. Tem fração na equação. Mais fácil da gente resolver é tirando o mínimo múltiplo comum da equação. E como a gente tem como outros denominadores o 1, o mínimo vai ser 2. E daí 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 34 são 68. 2 dividido por 2 dá 1 vezes x dá x. E 2 dividido por 1 dá 2 vezes 50 dá 100. Tirar mínimo, gente, não é só encontrar o mesmo denominador, mas é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. A gente vai encontrar frações que são equivalentes à fração original, representam a mesma coisa. Na equação, quando eu tiro o mínimo de tudo, eu esqueço o meu denominador. Então, o que eu tenho aqui? Que x é igual a 100 menos 68. E se de 100 a gente tira 68,
nós ficamos com 32 anos. Então, o Rafael tem 32 anos. E se vocês quiserem conferir, metade da idade dele é 16. 16 mais 34 dá 50. Então, nossa resposta está correta. Muito tranquilo, né? Vamos para o próximo? Questão 2. Karina participou de um concurso dividido em duas fases. Na primeira fase, ela obteve uma nota e na segunda fase obteve 3 pontos a mais que na primeira. A nota final dos candidatos desse concurso foi calculada assim: primeira nota mais 2 vezes a segunda nota dividido por 3. Sabendo que a nota final de Karina foi 8, que nota ela tirou em cada fase? Vamos pensar? Eu não sei qual foi a nota da Karina em cada fase. Mas eu vou chamar a nota dela na primeira fase de X. Então, primeira nota, X, mais 2 vezes a segunda nota. Eu me lembro que no enunciado dizia que a segunda nota dela foi 3 pontos a mais do que a primeira. Então, se na primeira ela tirou X, na segunda, a segunda nota foi o quê? X mais 3, 3 pontos a mais que na primeira. Isso tudo sobre 3. E a nota final da Karina foi 8, então isso tem que ser igual a 8. Olha que coisa simples para a gente pensar. O que eu vou fazer agora? Eu vou repetir esse x, mais 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6, sobre 3 igual a 8. Gente, nós temos 2 caminhos aqui. Um caminho a gente multiplicar cruzado e outro caminho a gente simplificar essa fração. Não vai interferir na resposta desde que vocês façam corretamente. Eu vou somar o 2x com o x, vou ficar com 3x mais 6 sobre 3 igual a 8. E acredito que para vocês, multiplicar em x vai ser mais fácil. Então, a gente vai fazer isso porque eu acredito que para vocês seja mais simples. Então, 1 vezes 3x é 3x, 1 vezes 6 é 6 e 3 vezes 8 é 24. Se vocês tirarem o mínimo múltiplo comum, vão chegar à mesma resposta, tá? A gente pode multiplicar cruzado, que é porque isso aqui, quando a gente tem essa igualdade aqui, de 2 razões, a gente tem uma proporção e uma propriedade da proporção é essa, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? Então, continuando, eu tenho que 3x é igual a 24 menos 6. Então, 3x é igual a 18. Quem é o meu x? 18 dividido por 3, que é igual a 6. Então, a primeira nota foi 3. Foi 3, não, desculpa. A primeira nota foi 6. E a segunda nota foi 9. Muito fácil, né? Vamos para a terceira questão? Questão 3. Marcos comprou 2 calças e 3 camisas e gastou ao todo R$200. Item A. Sendo X o preço de uma calça e Y o preço de uma camisa, escreva a equação que representa essa situação. Item B. É possível que cada calça tenha custado R$65 e que cada camisa tenha custado R$30? Item C. Determine pelo menos 3 soluções para a equação do item A. Vamos lá? Então, gente, o Marcos comprou 2 calças e 3 camisas e gastou R$200. E no item A, ele fala pra gente considerar que cada calça tenha custado X e cada camisa tenha custado Y. Então, 2x porque são 2 camisas, mais 3y porque são 3 calças. Desculpa. 2x porque são 2 calças, mais 3y, que são as 3 camisas, tem que dar R$200. E aí no item B, ele pede pra gente, ele pergunta se é possível, né, que cada calça tenha custado R$65 e cada camisa tenha custado 30. Então a gente vai testar. O x não é a calça, então eu vou colocar 2 vezes 65 e o y é a camisa, então eu vou colocar 3 vezes 30. Se eu faço 2 vezes 65, eu encontro 130. 3 vezes 30 dá 90. 130 mais 90 dá 220. Só que
o exercício falou que ao todo o Marcos gastou R$200. Então, poderia acontecer isso? Cada calça custar R$65 e cada camisa custar 30? Então, não é possível. Não seria possível isso acontecer. E aí, no item C, ele pede pra gente encontrar pelo menos 3 soluções para essa equação. Então, eu vou escrever a equação aqui de novo. 2x mais 3y igual a 200. Vou me atentar ao fato de que a gente não pode colocar valores negativos, porque ele comprou, então ele gastou, e nem zero. E aí agora a gente pode chutar alguns valores aqui, tá bom? Então eu pensei o seguinte, ó. Se ele comprasse... Se ele gastasse R$50 com cada calça, 3 vezes 50 dá 150. Então, ele poderia comprar 2 camisas por 25 cada uma. Então, uma resposta poderia ser 25 e 50. Só a gente colocar os valores aqui no lugar do x e do y, certo? Vou fazer com mais um. Para falar a verdade para vocês, eu penso assim, por exemplo. Eu penso aqui, 3 vezes 40 daria 120. Então, eu coloco 40 aqui. Aí eu sei que dá 120. Para chegar até 200, faltam 80. São 2 camisas, então 40. Então poderia ser 2 camisas de 40, 2 calças de 40 e 3 camisas de 40. Certo? A minha calça aqui ficou mais barata que a camisa, né, gente? Mas acontece, né? Não é sempre que calça é mais caro. Vamos pensar em outro aqui? Aí eu sempre tenho que pensar em múltiplos de 3. Eu vou pensar num valorzinho menor agora, por exemplo. Se eu colocar aqui 3 vezes 20 daria 60. Aí sobraria 60, 200 menos 60 dá 140. Então, 140 dividido por 2, 70. Mas aqui são valores que a gente vai dar. Então, os valores de vocês não precisam estar exatamente iguais aos meus valores, tá? Vocês podem fazer outros testes. Pode colocar um valor para o x, substituir, resolver para achar o y. Não precisa fazer também de cabeça. Imagina se o cara coloca 36,99. Ai, não vai ser isso não. Pra que ter dor de cabeça? Nós temos aí uma tirinha, né? Nadando borboleta, a gente gasta 700 calorias por hora. Legal, né? Muito! Pena você não conseguir nadar nem 1 minuto. Considere que nesse caso, a quantidade de calorias e o tempo gasto são grandezas diretamente proporcionais. E responda as questões a seguir. Letra A. Quantas calorias o pai de Armandinho vai gastar nadando borboleta por 15 minutos, por 36 minutos e por 1h30? Item B. Quantos minutos o pai de Armandinho nadou borboleta sabendo que ele gastou 140 calorias? E item C. Para essa situação, represente por meio de uma equação de primeiro grau com 2 incógnitas a representação entre as grandezas tempo em minutos e a caloria gasta pelo pai de Armandinho. Vamos tentar fazer? E aí, conseguiram? Gente, vou montar uma regrinha de 3 simples aqui, porque o exercício pediu pra gente considerar que o tempo em que ele nado borboleta e a quantidade de calorias queimadas são diretamente proporcionais. Como a gente tem os tempos aqui em minutos, eu vou falar que em 60 minutos são gastas 700 calorias, que é 1 hora que ele citou pra gente. E aqui eu vou colocar 15 minutos e X calorias, certo? Então agora eu vou multiplicar cruzado porque as grandezas são diretamente proporcionais. Mas observem uma coisa. Eu não gosto de ficar fazendo multiplicações grandes, porque a gente fica armando conta e uma coisa que a gente já sabe fazer. Então eu deixei aqui, isso aqui é uma multiplicação, estou indicando ela aqui. Vou passar os 60 para cá dividindo essa multiplicação. E olha como eu vou resolver minha vida de uma forma bem mais simples. O 0 eu corto, então agora embaixo ficou 6. O 15 e o 6 são divisíveis por 3.
15 dividido por 3 dá 5, 6 dividido por 3 dá 2, e o 2 e o 70 eu vou dividir por 2. Então, eu vou fazer 5 vezes 35, que eu faço de cabeça. Então, gente, eu faço de cabeça. 5 vezes 35, 175. Então, se ele nadar 15 minutos, perde 175 calorias. Mesmo processo com 36. 36 minutos. 36 não, vamos colocar o primeiro aqui, 60. 60 minutos, 700 calorias. 36 minutos, X calorias. E o processo é o mesmo, 60x. Eu não vou multiplicar de novo, que eu acho que é muito mais prático simplificar, mas se você não entendeu simplificação e prefere multiplicar, pode. O que eu vou fazer aqui, ó? Corto o zero, o 6 e o 36 eu divido por 6. 6 vezes 7 são 42 e coloco o zero dos 70. Então, 420 calorias. E por último, a gente vai fazer 1h30. 1h30 você pode fazer a regrinha, não tem problema nenhum. Ou então você pode fazer o seguinte, se em 1 hora ele perde 700, em meia hora ele perde 350. Então, em 1h30 ele perde 1.050 calorias. Ou você faz todo esse processo aqui de novo. Aí a escolha é de vocês, tá bom? E aí, no item B, né, ele fala pra gente que o pai do Armandinho, se ele queimou 140 calorias, então quanto tempo ele nadou? Então a gente vai fazer o mesmo cálculo, 160 minutos, ele perde 700 calorias, eu vou chamar agora de X o tempo de nado dele, e ele perde 140 calorias. E aí, multiplico cruzado, então vou ficar com 700x igual a 60 vezes 140. Então, meu x vai ser 60 vezes 140 dividido por 700. Então, eu corto zero aqui, 14 por 7 dá 2. 7 por 7 dá 1, 14 por 7 dá 2. 2 vezes 6, 12. Então, ele nadou 12 minutos. E aí, no item C, né, ele pede para a gente representar essa situação por meio de uma equação. Então, eu colocaria aqui o x sendo o tempo de natação, de nado, né? E o y sendo as calorias que o indivíduo perde fazendo esse tempo de nado. Então, eu colocaria que y é igual. Vocês perceberam que o tempo todo a gente trabalhou com 60 e 700, né? Então, eu vou tentar pensar numa maneira aqui de fazer com que o meu x, de acordo com o meu x, eu chegue em 700. Então, olha, o que a gente vai ter que tentar relacionar? Esse 700 e esse 60, né? Eu acho que fica mais fácil. Então, o que eu pensei? Pego as calorias, divido pelo tempo, que aí eu vou achar a quantidade que é queimada a cada minuto, vezes a quantidade de minuto que ele nadou. O que você pode fazer para melhorar? Pode cortar aqui. Se quiser, a gente pode simplificar isso aqui por 2. Meu y vai ser 35 sobre 3x. E aí você pode, Cíntia, deixa eu ver se você fez certo. Será que essa equação tá legal? Porque tá esquisito. Vamos pegar um valor que a gente já fez, 15 minutos. Vamos colocar o 15 aqui, ó. Se a gente cortar aqui, ó, 5 vezes 35, que foi que a gente chegou lá. Então, a nossa equação tá certa, vai bater. Se vocês quiserem colocar outros, sempre 12 minutos. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14, 140 calorias. Então, a nossa equação está correta, sendo que x é o tempo do nado e y é a quantidade de calorias que a pessoa perde. Fechado? Qualquer coisa, coloca nos comentários. E agora sim, a gente vai para a última questão. Vamos lá? Questão 5. Represente cada situação a seguir com uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Determine pelo menos 4 pares ordenados para cada equação e represente-os em um plano cartesiano, traçando a reta que representa o conjunto das soluções de cada questão. Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Item A. O perímetro de um retângulo é igual a 20. Item B. A soma da idade de Maria com o dobro da idade de Pedro é igual a 18. Vamos lá, então.
E aí, fizeram? Gente, o perímetro de um retângulo é igual a 20. Aí tinha um balãozinho ali falando que o perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, retângulo tem 4 lados, né? Os lados opostos, paralelos, têm medidas iguais. Então, eu posso falar que 2x mais 2y é igual a 20, chamando de x e de y os lados desse retângulo, certo? E para achar os valores, 4 pares que ele pediu pra gente achar, pelo menos, quer dizer, no mínimo, eu fiz uma estratégia aqui para facilitar. Todos eles são múltiplos de 2. Então, eu dividi tudo por 2 e cheguei no semiperímetro. Porque o que der aqui vai valer para cá. Então, fica mais fácil. Então, como a gente está falando de retângulo, não vai ter valor negativo, nem zero. Mas eu posso colocar, por exemplo, 5 para o x e 5 para o y. 5 mais 5 dá 10. E aí, se vocês testarem aqui, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 5, 10, 10 mais 10 dá 20. Então, isso aqui foi só uma estratégia. 3 e 7 dá 10 também. 4 e 6 dá 10 também. 2 e 8. Critério de vocês. 8 e 2, 7 e 3, 6 e 4 vai dar 10, tá? E aí, no item B, a soma da idade da Maria com o dobro da idade do Pedro é igual a 18. Então, eu vou falar aqui, idade da Maria. X. E a idade do Pedro, Y. Então, a idade da Maria, a soma da idade da Maria com o dobro da idade do Pedro, dobro de Y é 2Y, é igual a 18. E daí, a mesma coisa, a gente vai dando valores aqui, no mínimo 4 valores, tá? Então, por exemplo, 2 vezes 8 dá 16. Então, eu posso colocar 8 aqui e 2 aqui, porque 2 vezes 8 dá 16. 16 mais 2 dá 18. Eu sempre começo por esse aqui para garantir que meu número seja inteiro, tá? Se isso aqui for 10, por exemplo, então aqui seria 5, porque 2 vezes 5 dá 10. E aqui seria 8. 2 vezes 5, 10. 10 mais 8, 18. Certo? E aí vocês vão colocando os valores que vocês quiserem. 7. 2 vezes 7, 14. 14 mais 4, 18. 6. 2 vezes 6, 12. 12 mais 6, 18. Então, os valores aqui vocês vão colocando. Só não colocamos valores negativos, porque idade não pode ser representada por valor negativo. Para a gente terminar, a gente vai pegar esses pares agora e representar no plano cartesiano. De novo, né? Então, eu já desenhei o plano aqui para ficar mais fácil. E aí, eu vou começar representando a primeira situação. Então, eu vou marcar o ponto 5 e 5. Então, do 5 do y até o 5 do x, ou do 5 do x até o 5 do y. Aqui, a perfeição é muito importante, tá, gente? Que não fique torto, não pode ser linha contínua. 5 e 5, 3 e 7. 3 e 7, 4 e 6. E 2 e 8. Chato do plano é só que é enjoadinho mesmo pra ficar marcando, né, os pontos, porque tem que ser tudo bonitinho, tudo bem medido, tudo direitinho. Isso aqui, 2 e 8. Agora, vou colocar a régua aqui e unir os pontos. Então, a gente vai traçar uma linha contínua agora. Agora não pode ser pontilhado, tá? Opa! Régua descendo aqui no quadro. Então, essa aqui é a primeira situação do perímetro da figura. Então, 2x mais 2y igual a 20. Vou fazer a segunda situação de cor diferente, para não confundir vocês. Então, a segunda situação. Ponto 2 e 8 eu já marquei, foi um ponto comum. Não foi de propósito, tá? Eu nem tinha dado conta disso na hora que eu coloquei. 8 e 5. Então, 8 do x até o 5 do y. 4 e 7.
Do 4 até o 7, agora já tá mais fácil, porque a gente já fez a maioria aqui, né? Já tem uns pontilhadinhos que acaba ajudando a gente a orientar. Só a gente dar sequência. 4 e 7, 6 e 6. E aí, de novo, coloco a régua em cima das bolinhas pretas e traço a linha. Então, essa daqui, x mais 2y igual a 18. E terminamos a semana 3 do PET 1. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like de vocês, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ficou com dúvida? Coloca nos comentários. Se você não conhece o canal do Tio Marcos, o link do canal dele está na descrição do vídeo. Ele está fazendo a correção dos pets de português. Vocês vão adorar o canal dele. Se você ainda não foi lá, corra lá e depois me conta o que você achou. Um grande beijo, fiquem bem, se cuidem!